Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui à Caravana do Evangelho. E olha só, para nós começarmos aqui os nossos estudos de hoje, não esqueçam de colocarem as águas para que sejam fluidificadas durante e ao final do nosso Evangelho. E Mauro não, hoje é você, né, Gerson? Hoje sou eu. Gerson, trouxe uma leitura inicial para a gente? Sim, são duas leituras aqui. Uma chama Melindres, depois a gente emenda na oração do aprendiz. Melindres, não permita que suscetibilidades lhe conturbem o coração. Dê aos outros a liberdade de pensar, tanto quanto você é livre, para pensar como deseja. Cada pessoa vê os problemas da vida em ângulo diferente. Muitas vezes, uma opinião diversa da sua pode ser de grande auxílio em sua experiência ou negócio, se você se dispuser a estudá-la. Melindres arrasam as melhores plantações de amizade. Quem reclama agrava as dificuldades. Não cultive ressentimentos. Melindrar-se é um modo de perder as melhores situações. Não se aborreça, coopere. Quem vive de se ferir acaba na condição de espírito. Oração do aprendiz. Senhor, em tudo quanto eu te peça, conquanto agradeça a infinita bondade com que me atendes, não consideres o que eu te rogue, mas aquilo o que eu mais necessite. E quando me concederes aquilo de que eu mais precise, ensina-me a usar a tua concessão, não só em meu proveito, mas em benefício dos outros, a fim de que eu seja feliz com a sua dádiva, sem prejudicar a ninguém. Que assim seja. Obrigada, Gerson. Muito bom. Suzelen, pode fazer a nossa prece inicial, por favor? Lindas mensagens, né? Deus sabe sempre aquilo que é o melhor para nós, né? Então, nesse momento, vamos relaxando o nosso corpo físico, deixando de lado todo esse tumulto, toda essa ansiedade. Vamos relaxando, prestando atenção na respiração, serenando os nossos pensamentos, acalmando, serenando a mente, os pensamentos. Vamos todos agradecendo a espiritualidade amiga, os nossos mentores individuais, as equipes do CEF, as equipes de limpeza, proteção e higienização, que já estão conosco desde cedo, vão nos dar todo o suporte para a realização da nossa caravana. Vamos cumprimentando o mentor do nosso grupo. E todos juntos vamos buscando o nosso anjo Ismael, anjo protetor do país em que vivemos, o Brasil. Ele nos recebe, nos abençoa e vai nos levando até Maria, nossa mãe. Maria, que nos envolve em seu manto de luz, de paz,
ela que nos conhece desde sempre, ela conhece os nossos segredos mais íntimos. Ela vai nos agasalhando com seu manto e nos levando até Jesus, seu Filho amado. Diante do Mestre, ajoelhamos aos seus pés e vamos dizendo a ele: Jesus, sê conosco agora e sempre. Jesus, obrigado pelos seus ensinamentos. Sabemos, temos consciência que temos ainda tanto a percorrer, tanto a aprender, mas no pouco que já sabemos, que possamos usar, colocar na prática, em nós mesmos e também no nosso próximo. E Jesus nos leva agora a Deus, ao Pai, ao Criador. Diante de Deus, nos ajoelhamos espiritualmente e vamos agradecendo pela vida, pelo dom da vida, por todas as bênçãos recebidas, por essa oportunidade dessa reencarnação e de todas as outras. E vamos dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e graças a Maria Santíssima. E assim, mais harmonizados, podemos começar a nossa caravana de hoje, rendendo graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Suzeli. Mauro, pode fazer a leitura do Evangelho para nós, por favor? Instruções dos Espíritos, os falsos profetas. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades, mas, ao contrário, ponde-vos em guarda, porque os falsos profetas serão numerosos. Não vedes as folhas da figueira que começam a enfraquecer? Não vedes seus brotos numerosos, esperando a época da floração? E o Cristo não vos disse: reconhece-se uma árvore pelo seu fruto? Se, pois, os frutos são amargos, julgais que a árvore não é má. Julgais que a árvore é má. Mas se são doces e salutares, dizeis: nada de puro pode sair de um tronco mau. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras o que deveis examinar. Se aqueles que se dizem revestidos do poder divino estão acompanhados de todas as marcas de semelhante missão, quer dizer, se possuem o mais alto grau as virtudes cristãs eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia todos os corações. Se, em apoio às palavras, eles juntam os atos, então podereis dizer: estes são realmente os enviados de Deus. Mas desconfiai das palavras hipócritas, desconfiai dos escribas e dos fariseus, que oram nas praças públicas, vestidos de longas roupas. Desconfiai daqueles que pretendem ter o único monopólio da verdade. Não, o Cristo não está aí, porque aqueles que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar seu povo serão o exemplo do Mestre, brandos e humildes de coração, acima de todas as coisas.
Aqueles que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade que corre para sua perdição e perambulando nas rotas tortuosas, estes serão, acima de tudo, modestos e humildes. Todo aquele que revela um átomo de orgulho fuge dele como de uma lepra contagiosa, que corrompe tudo que toca. Lembrai-vos de que cada criatura leva na fronte, mas nos seus atos, sobretudo, o cunho de sua grandeza ou de sua decadência. E depois, meus filhos bem-amados, marchai sem vacilações, sem preconceitos, na rota bendita que empreendestes, e de sempre sem temor, afastar corajosamente tudo que poderia entravar a vossa marcha até o objetivo eterno. Viajores, não estareis senão bem pouco tempo ainda nas trevas e nas dores da prova, se deixardes os vossos corações buscar essa doce doutrina que vem vos revelar leis eternas e satisfazer todas as aspirações da vossa alma quanto ao desconhecido. Desde o presente podeis dar corpo a esses silfos fugazes que vieis passar em vossos sonhos e que, efêmeros, não podiam senão encantar o vosso espírito, mas não diziam nada ao vosso coração. Agora, meus amados, a morte desapareceu para dar lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do reencontro, da reunião. Agora vós que bem cumpristes a tarefa imposta pelo Criador, não tendes nada a temer da sua justiça, porque Ele é Pai e perdoa sempre os seus filhos transviados que clamam misericórdia. Constitua, pois, avançar sem cessar, que a vossa divisa seja o progresso do progresso. Continuo em todas as coisas, até que chegueis, enfim, a esses termos feliz, onde vos esperam todos aqueles que vos precederam. Luiz Bordeaux, 1861. Obrigado. Obrigada a você, Mauro, pela leitura de hoje. E onde estamos aqui, continuando nesse capítulo, que haverá falsos cristos e falsos profetas, e hoje iniciamos aqui as instruções dos espíritos. E já nesse primeiro parágrafo aqui, eu noto que esse espírito amigo, o Luiz, ele nos reforça a mensagem de Cristo, que é na avaliação das suas obras, que se faz ali habitualmente, que nós vamos enxergar realmente quem vive ali a moral, a moral divina, ou apenas vai aparentar vivê-la. Pois, como a gente já viu nos estudos aqui anteriores, se reconhece-se, né, a árvore pelo quê? Pelos seus frutos. E os frutos a gente já viu que são as ações, as atitudes, os ensinamentos, as consequências daquilo que o ser faz. Né? Então, aí é que vai ver se é bom ou não. Então, os verdadeiros profetas, até como o Espírito aqui ele nos alerta, eles vêm auxiliar os homens a evoluir, a humanidade progredir, é um progresso coletivo. Então, eles têm aquelas virtudes cristãs, que é ligado com as leis divinas, as leis morais, e já tem ali um certo desenvolvimento ali também na sua caminhada. Então, assim, naturalmente, eles são mansos, são humildes de coração. Então, ele aqui nos alerta daqueles que aparentam ser o que não é.
né? O virtuoso, né? Que é aquele que é só em público, mas nas ações não é bem assim. Então, como que a gente vai descobrindo isso, né? Com tanto esse alerta? Aí cabe a reflexão para nós, através dos nossos conhecimentos, conforme a gente vai estudando, vai conhecendo. Mas também a gente não deve, na minha opinião, né? Ficar desacreditado das pessoas. A gente tem que levar ao crivo ali da razão. A gente vai levar, olhar o bom senso. A gente pode ouvir, pode perceber, né, ali a mensagem, aquelas obras, os frutos, mas verificar sempre, né? E não assim, ó, tá aqui, pronto e acabou. Então, assim, eu acho que o estudo, o conhecimento, ele sempre nos leva a gente ter essa reflexão e usar mesmo o bom senso. Porque até como que a gente vai reconhecer? Através da coerência das palavras, das ações, né, com os ensinamentos de Jesus. Está em consonância, né? A linguagem, como que está a linguagem aí? Ela está elevada, está respeitosa, está com clareza, serenidade, sabedoria. Então, tudo isso a gente pode também observar. E também se tem ali a ausência da vaidade, né? Ou e também a ausência de imposições naquilo que está pregando. Então, é realmente a gente usar aí o bom senso. E se a gente for perceber, né, os falsos cristos e falsos profetas não são só exatamente aqueles que ficam em praças públicas. Eu acredito que hoje, com a nossa realidade, muitos aí estão na internet com mensagens. Então, a gente tem que ficar atento também. Aqueles links suspeitos, né? Clique aqui, deposite tanto. Ah? Então, assim, aqueles erros gramaticais também. Então, aquelas mensagens que para você agir rápido, né? Aquelas que realmente impõem. Isso é uma imposição. Então, como a gente vive muito aí também no mundo online, então cabe também a gente ter essa reflexão e ficar atento também, né? Não ficar vulnerável a tudo que a gente vê na internet e acolhe. Tá, então, ok, né? Vou verificar, vou estudar mais um pouquinho isso aqui. Então, vou ver se realmente faz sentido, né? Porque aqui a gente está recebendo várias instruções dos falsos cristos e falsos profetas. Então, ele vem aqui realmente nos esforçar, que para a gente, nesse esforço de cada um e com a nossa reforma íntima, a gente vai trilhando e a gente vai auxiliando também até esses falsos cristos, porque uma hora cada um, gente, cada um tem o seu tempo, mas mesmo os falsos cristos, uma hora, né, volta para o caminho reto. Tá? Suzelei, pode falar, você abriu seu microfone. Ele dá uma verdadeira instrução mesmo, né, de como podemos reconhecer, né, o Cristo, o verdadeiro profeta, né? Como você colocou, é na agitação, nos cliques da internet, é nas praças públicas, é nos jogos que envolvem, né, o nome de Cristo, que a gente vê nas ruas, lendo mãos, né? É por aí? Claro que não, né? A partir do momento que você abraça a doutrina espírita, principalmente, não estou dizendo das outras religiões, e que você começa a fazer a sua reforma, você começa cada vez mais a ficar mais atenta, né? Então, esses falsos profetas, você consegue, de alguma maneira, identificá-los, porque você está
na energia positiva, né? Você está com a ajuda da espiritualidade. Então, para você, nesse momento, fica mais fácil reconhecer, porque aquele que vem falar em nome de Cristo, ele é aquela pessoa que é humilde, que é branda, que tem amor, que tem carinho. Ele não vai gritar na praça pública, ele não vai reter conhecimentos, ele vai dar o exemplo dele, assim como Jesus, né? O maior profeta, o maior espírito que pisou nessa terra. Ele ensinava como? Ele ensinava através dos exemplos, né? Então, esse profeta, falso profeta, que só pensa na matéria, que só pensa em a fundos, né? Em nome da igreja, em nome de Cristo, ele se enriquece materialmente. A gente já sabe que não é o verdadeiro. Então, nessas instruções, ele coloca bem claro, né? Vê as características da caridade, do amor, da indulgência, da bondade, das palavras e principalmente dos atos, dos exemplos, para que possamos reconhecer o verdadeiro profeta. E cada vez mais que estudamos, que fazemos nossa reforma íntima, cada vez mais vamos estar mais perto desse Cristo, dos verdadeiros profetas, né? Obrigada, Suzane. Luiz Carlos, pode falar, por favor. Essa passagem daqui é interessante pela própria ciência, a questão do nosso cérebro. Porque o nosso cérebro é que registra cada aprendizado e vamos adquirindo conhecimento. Porque se o conhecimento auxilia por fora, só o amor é por dentro. Então, é o sentimento. E aquilo que Jesus falou, meu reino não é deste mundo. Então, não é no mundo onde está nosso conhecimento. Então, se nós entendermos isso, com cultura, retificamos os efeitos, quanto possível. E só com o amor é que nós vamos conseguir atingir as causas profundas. Ou seja, se nós encontramos o amor, a bondade, como Jesus mesmo expressa aí no capítulo, onde, ou seja, o nosso sentimento trouxe algum benefício, alguma atitude benéfica, então aquele profeta é divino. Se não, ele apenas falou das conquistas do mundo, dos valores do mundo, dos terrenos, das posses, ou da sua saúde também, falando nisso, é uma coisa que onde o reino não é de Jesus. Então, nós temos que moldar pelo nosso sentimento, ou seja, tudo está registrado pelo coração e não pelo cérebro, para que nós possamos separar efetivamente a profecia que foi dita, se ela é boa ou não. É isso que eu resumo aí o texto, pela própria ciência. Falando aqui. Obrigada, Luiz. Obrigada, obrigada. Wagner, pode falar. Boa noite, Wagner. Pode falar, por favor. Boa noite a todos. Um grande prazer estar aqui com vocês. Eu cheguei atrasado, mas eu peguei o restinho do comentário inicial. Como é que você se chama mesmo, amigo? Seu marido é o Gerson. 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 Opa! Gerson. Jackson. Então, você estava falando, e até fiquei emocionado, sabe? Você falou um negócio, cara, que Deus dá além do que a gente precisa até, né? E Ele sabe de qual salteado que a gente precisa. E ontem eu me peguei aqui com o seguinte pensamento: Deus, você me dá tudo o que eu quero, só que na hora certa. Essa é a grande diferença. A gente quer para ontem, mas Deus sabe a hora. E às vezes você só vai ver depois que a hora é daquela que Ele te deu. Então, isso é um negócio maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, você estava falando, era texto de quem, Renata?
Allan Kardec. André, André André Luiz. Luiz. O André Luiz é maravilhoso, né? Olha, esse é sensacional. É sensacional. Eu sei que vocês têm isso já em mente e no coração, Posso mas botar no nunca se grupo depois esqueçam. a foto. Posso mandar foto? Eu vou mandar foto no grupo Coração para não todo tem mundo. isso. Deus dá tudo que a gente quer, mais até. E se não deu, é porque não seria tão bom. E é na hora certinha. É na hora certinha, né? É só isso. Muito, muito legal mesmo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, Wagner. Cleide, se abriu seu microfone, pode falar, por favor. É isso aí, Wagner. Deus, ele sabe de todas as coisas. Nós, como somos pequeninos, crianças, a gente quer tudo na hora, do nosso jeito, mas se a gente tiver paciência, que é o que a gente estuda bastante aqui no Evangelho, né? Ter paciência, estudar, esperar, a gente vai ver que quando a gente recebe o que a gente estava esperando tanto, e às vezes até de uma forma diferente, ele é o melhor jeito, porque é o jeito abençoado de Deus e é o que a gente realmente precisava. É bem isso mesmo. Mas falando do texto, gente, vocês já falaram tudo, só vou dar uma acrescentada, porque eu vi que aqui esse espírito, né, o Luiz, ele incita a gente a ter aquela fé raciocinada, né? Aquela fé que tem estudo, que tem reflexões. Então, ele pede para a gente evitar aquela fé cega, porque se a gente tem a fé raciocinada, a gente estuda, a gente sabe, como até o Wagner falou agora sobre o que o Gerson leu, né? Se a gente tem a fé raciocinada, a gente sabe esperar, a gente sabe pedir, a gente sabe entender se não veio, se veio diferente. Mas essa fé raciocinada a gente só consegue fazendo o que a gente faz aqui, estudando. Não tem outro jeito, né? Porque a gente estudando, a gente consegue evitar. eh, os dissabores a gente deixa de lado a ignorância, eu digo a ignorância dos ensinamentos de Jesus, como viver e viver bem, né? E além de tudo, a gente evita o que eu acho que eles mais se preocupam aqui, gente, o fanatismo. É. O fanatismo de pessoas que acham que estão fazendo certo ou sabem que não estão, mas aí não é com a gente, é com eles. Nós é que temos que ter o discernimento de ter o conhecimento para saber se o que aquele profeta, aquela pessoa, como vocês comentaram, das redes sociais, de qualquer lugar que seja, tá falando é coerente com os ensinamentos de Jesus, se tem virtude, se tem bondade, se tem caridade. Então é isso, é o que a gente está fazendo aqui. O caminho é esse, é o estudo, para evitar a fé cega. Isso mesmo, Cleide, muito obrigada. E olha só, Luiz encarnado, por favor, pode fazer a prece final, por São favor. Paulo, não de Bortol. Muito bem. Então vamos serenando nossa alma, nosso pensamento, abraçando nosso anjo guardião e com ele nos envolvendo com todos os mentores desse nosso estudo, onde amorosamente doamos para o nosso planeta azul, para todos os viventes das águas, para todos os terráqueos. E assim, unindo com os mentores da casa, vamos agora vibrando por todos os países, principalmente aqueles que ainda estão em guerras, declaradas ou não, onde a materialidade expressa fortemente, derrubando famílias, segregando lares,
expondo pessoas a ir buscar redutos diferentes para morar, esfacelados dos seus amados, e para recomeçar com culturas diferentes. Deixemos uma onda de amor por todos esses sofredores que passam por este momento. Vamos vibrando por esse nosso momento de mudança de ciclo do planeta. Que estamos agora no momento da segregação do joio e do trigo, onde vai se separando para que todos aqueles que estejam preparados com a mansidão no coração para permanecerem neste planeta azul. Então, neste momento, vamos pedindo por todos que têm depressão, medos, ansiedades, que possam levar uma onda de amor para refrigerar a sua mente e pausar esses momentos com brandura e serenidade. Muitos buscam a fuga através do suicídio. Que possamos abrandar a mente de muitos para evitar por este momento. Vibremos por todos os hospitais, por todo leito de dor, por todos os trabalhadores que atendem a estes doentes. Vibremos por todos aqueles que se encontram presos nos vícios, nos crimes, e aqueles que estão nas cadeias, pelas crianças desamparadas, pelos velhos abandonados. E vamos elevando nosso pensamento, nosso sentimento, renovando o nosso coração, envolvendo amor, carinho, com a presença do veneráveis amigos, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, que vai abençoando a nossa água e assim magnetizando a todos os copos que deixamos, as vasilhas que carregamos da água, e pedimos também encarecidamente que abençoe e magnetize a água das nossas caixas d'água, para que toda a nossa alimentação, nossa higiene pessoal, a limpeza, toda ela flua nessa benéfica magnetização. E assim, buscando a todas as religiões que atendem ao Evangelho trazido por Jesus, a nossa doutrina espírita, a Aliança Espírita Evangélica e a nossa casa, o CEF, pedindo as bênçãos por todas a diretoria, por todos os trabalhadores, por todos os alunos e os assistidos da casa. E assim elevando com gratidão para o nosso grupo de estudos que cada vez melhor possa estender as nossas amizades, formando elo de alegria e paz nesse encontro semanal conosco mesmos. Abençoado seja a todos deste nosso Brasil, onde vamos imaginando a cor dourada de Ismael por todo o mapa brasileiro, nesse dourada fluindo luz, paz e bênçãos. E assim, elevando até Maria, a doce Mãe de Jesus, a nossa Mãe espiritual, e com ela, em seu regaço, vamos nos fortalecendo, para que com o seu manto azul protetor, possamos caminhar até Jesus, o nosso mestre e modelo. Com Jesus, agradecemos por sua benéfica presença conosco, na vivência pura do Evangelho que deixou. E com ele, nos elevamos a Deus, nosso Pai, agradecendo por esta reencarnação. E assim, agradecidos,
a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade presente, encerramos a nossa reunião de hoje de estudos e pedimos bênçãos até a próxima semana. Que assim seja. Graças a Deus. Gratidão.